Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre catéter venoso periférico. E como eu tenho utilizado as outras vezes, eu estou seguindo as orientações desse manual da Anvisa, tá? Com o título Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. É um manual de 2017 e tem um conteúdo muito interessante, né, para quem está no dia a dia da assistência, principalmente em ambiente hospitalar, tá? Então, se vocês tiverem um tempinho, e sugiro que arrumem esse tempinho, leiam este manual, para quem ainda não leu. Bom, hoje a gente vai falar sobre preparo da pele para a cateterização periférica e a punção propriamente dita. Tá? A primeira orientação que a gente faz é com relação à sujidade do sítio de inserção do catéter venoso. Se naquele local que eu já escolhi para fazer a cateterização tiver sujidade, sangue, secreção, terra, a gente deve proceder primeiro à higiene com água e sabão. Depois, a gente vai realizar a desinfecção daquela pele. Um outro ponto que a gente deve salientar é com relação a pelos, né? Então, a gente sabe que, principalmente na hora da remoção do acesso, a gente causa muito desconforto para quem tem muitos pelos nos membros superiores. Então, a gente deve proceder à tricotomização daquele local. No entanto, a gente deve fazer com o tricotomizador elétrico ou com tesouras, tá? A Anvisa desorienta, não aconselha realizar com lâminas de barbear ou bisturi, porque você acaba fazendo microlesões na hora que você passa aquela lâmina e você quebra a barreira de proteção da pele. Então, evite lâminas para fazer a tricotomia. Se na sua unidade não tem tricotomizador elétrico, realize com tesoura e oriente a sua coordenação que você precisa desse instrumento para poder fazer o procedimento da forma mais adequada possível. Outra orientação é com relação à desinfecção da pele, tá? Independente de você fazer a higiene com água e sabão ou não, você deve realizar a desinfecção com uma solução à base de álcool. Essa solução, ela deve ser... a gente deve dar prioridade àquelas soluções que têm um efeito residual, ou seja, que ela tem um efeito posterior ao momento de aplicação, tá? Então, a gente deve realizar a fricção da pele com essa solução antisséptica. A Anvisa, ela traz 3 exemplos de antissépticos que a gente pode estar utilizando na pele. Primeiro, o gliconato de clorexidina, a concentração de 0,5%, que deverá ser aplicada no movimento de vai e vem no sítio de inserção, tá? Durante 30 segundos. Então, a gente vai fazer esse movimento de vai e vem com a solução durante 30 segundos. A segunda solução que ela traz é a iodopovidona, que é o PVPI, que a gente já conhece aí nas unidades hospitalares. PVPI alcoólico, uma concentração de 10%, que deverá ser aplicado em movimentos circulares de dentro para fora, num tempo de 1,5 a 2 minutos. Então, é esse movimento. Começou aqui é o sítio de inserção, eu vou aumentando. Então, para poder fazer a desinfecção da área, tá? De inserção. E a terceira solução que a Anvisa traz é o álcool a 70% líquido. Então, ele deverá ser realizado no movimento unidirecional, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. O que eu costumo ver na minha prática assistencial é que eu prefiro fazer nesse movimento distal-proximal, porque também favorece ao retorno venoso. Então, eu deixo essas veias mais túrgidas, tá? Quando eu faço esse movimento de baixo para cima. O que a gente vê é que o álcool, ele é muito utilizado nos serviços de saúde, mesmo não tendo esse efeito residual, tá? Primeiro, pelo baixo custo, pelo odor, que é um odor relativamente agradável nos serviços de saúde, o tempo de secagem dele é rápida, isso favorece a realização do procedimento em um espaço menor de tempo. Então, tudo isso favorece o uso do álcool, mas a gente tem que lembrar que ele não tem esse poder residual, esse efeito residual que a clorexidina, por exemplo, tem. Depois que você aplicou essa solução, aguarde a secagem espontânea. O álcool, ele tem um tempo, né, para poder penetrar nos micro-organismos, para poder realizar
para ter o efeito bactericida. Então, a gente não deve acelerar esse processo, por exemplo, soprando, abanando o local. A gente deve esperar que ele seque espontaneamente. Uma outra orientação é que, após a gente realizar a desinfecção da pele, a gente não toque naquele espaço com a nossa luva de procedimento. Então, todo mundo realiza acesso venoso periférico com luva de procedimento. Então, ela é para proteger a gente, nós profissionais, não é para proteger o paciente. Então, ela não é estéril. Então, se a gente vai precisar tocar no sítio de inserção do catéter, a gente deve utilizar luvas estéreis, tá? Mas se a gente não for realizar o toque num sítio de inserção, a gente pode e deve utilizar as luvas de procedimento, tá? Uma outra questão interessante é com relação ao limite de punção, de tentativa de punção de cada profissional. Então, a Anvisa orienta que cada profissional ele só tente 2 vezes a punção naquele mesmo paciente. Então, cheguei, avaliei, vi que ali é um possível sítio de cateterização, um sítio de acesso. Tentei, não consegui. Posso tentar de novo? Posso. Posso tentar uma 3ª vez? Não. Tá? Aí eu já devo chamar um outro colega para realizar a punção. Isso se eu perceber que existe possibilidade de acesso venoso periférico, tá? Então, cada profissional ele só deve tentar 2 vezes e naquele momento o paciente só pode ser submetido até 4 vezes para a tentativa de punção periférica. Não conseguiu, ou na primeira vez já viu que não tem condições de acesso venoso periférico, acione a enfermeira, acione sua equipe para que se pense a possibilidade de realizar outros tipos de punção, rever a necessidade de punção, tá? Periférica, para que o paciente não fique sem o medicamento, não seja exposto a um procedimento desnecessário e a gente não cause mais dor, desconforto. Com relação às múltiplas tentativas, a Anvisa traz que elas causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumenta o custo, porque é o gasto de material, e aumenta o risco de complicações. Então, a gente deve ter muito cuidado com o número de tentativas de acesso venoso periférico. Com relação à tentativa de punção, a ordem de tentativa de punção, a gente deve seguir proximal, distal. Lembra que o sítio de inserção prioritário deve ser antebraço, ventral e dorsal. Então, a gente deve começar de baixo para cima, tá bom? Distal, de mais longe do tronco para o proximal, mais próximo do tronco, evitando as áreas de articulação e dorso de mão, tá bom? Com relação às tentativas, cada tentativa que eu fizer de punção, eu devo fazer com um catéter novo. Eu não devo reutilizar, mesmo que seja no mesmo paciente, o catéter que eu já utilizei para uma tentativa de punção. Aumenta o risco de infecção. Outra questão é com relação aos conectores. Equipo, Polifix, o microclave, a gente não deve reutilizar de uma punção anterior, tá bom? Porque eu ainda não falei, mas vou falar posteriormente, com relação ao tempo em que cada dispositivo desse, cada conexão dessa deve ficar no paciente, deve ficar sendo utilizada naquele mesmo paciente. Então, ela não deve ultrapassar, por exemplo, 96 horas. Então, se eu fiz um acesso, perdi o acesso, tá lá 3 dias o acesso, aí perdi o acesso, aí eu vou reutilizar os mesmos conectores, aí aquele próximo acesso vai ficar 4 dias, então já são quantos dias? 3 mais 4, 7 dias com os mesmos conectores. Então, isso aumenta o risco de infecção e a gente tem que ter cuidado. Acessos realizados em situação de emergência com a quebra de técnica asséptica, eles devem ser trocados assim que possível. Então, realizou punção com quebra asséptica naquele momento de emergência. Posteriormente, no momento de maior tranquilidade, maior calma, a gente deve realizar a troca desses acessos, tá bom? Com relação à técnica de punção. Então, a gente vai trazer aqui algumas orientações com relação à técnica de punção. Isso não estava no manual da Anvisa, foram outros estudos, outros protocolos que eu estava observando em algumas de outras unidades. Por exemplo, da EBSER, que é um manual que eu gosto muito.
E aí a gente traz algumas orientações com relação a essa técnica. Primeiro, separe o material previamente numa bandeja higienizada com o antisséptico que a sua instituição orienta, tá? Higienize, coloque todo o material que você precisa e vá até o paciente. Explique ao paciente o porquê que você vai fazer, como você vai fazer, que existe a possibilidade de perda, que você nem sempre a gente vai encontrar de primeira, que ele precisa estar calmo, relaxado. Escolha juntamente com o paciente o melhor sítio de inserção do catéter. Proceda a tricotomização. A tricotomia, se você achar ideal, né? Se você achar que é pertinente fazer a tricotomia. Coloque o garrote acima do local escolhido. Isso para adultos deve ser de 7,5 a 10 centímetros, de modo que não interfira no fluxo arterial. A gente deve lembrar que o fluxo arterial, as artérias são mais profundas, elas devem continuar passando sangue, tá? A gente deve impedir o retorno venoso, porque isso vai fazer com que as veias daquele espaço fiquem túrgidas, fiquem cheias e a gente consiga palpar, tá bom? Então, a gente tem que fazer o garroteamento, mas evitando garrotear muito profundo, né? Para que a gente não perca essa irrigação das artérias e acabe dificultando o acesso venoso. Peça o paciente para manter a mão fechada. Depois, peça o paciente para fazer ou esse movimento de extensão e flexão do membro, ou você pode orientar que ele abre e feche a mão, tá bom? O braço, que a gente vai fazer o acesso, a gente deve orientar que sempre fique abaixo da linha do coração. Então, a gente, de preferência, manter o paciente com a cabeceira a 30 graus, com o braço ao longo do corpo, estendido ao longo do corpo, que isso vai favorecer... na verdade, vai dificultar o retorno venoso e vai favorecer uma punção mais rápida. Aplique, né, o antisséptico e aguarde secar. Realize a punção. Conecte os equipos e extensores que você vai utilizar, né, para fazer administrar a medicação, soroterapia. Realize a fixação, de preferência com material transparente e estéreo. A gente vai falar no próximo vídeo sobre as fixações, algumas dicas de fixação, o que é que a Anvisa traz de orientação, mas de preferência fixação transparente para a gente conseguir visualizar o sítio de inserção e estéreo para a gente evitar a contaminação daquele sítio de inserção. E não esqueça de identificar o acesso e os conectores, né? Então, a gente precisa, cada instituição ela traz uma orientação com relação ao que deve conter nessa identificação, mas a gente deve estar atenta para a gente não deixar de identificar nem o acesso, nem as conexões. Porque, como eu falei, a gente não deve estar reutilizando conexões. E aí, quando a gente identifica, tá, a data de instalação, a gente diminui o risco das pessoas, de outros profissionais, estar reutilizando aquela conexão e a gente perder o prazo de validade, tá bom? Então, hoje eu fico por aqui, vai ter o próximo vídeo e a gente se encontra por lá. Tchau!